Então, bora lá. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Você tá doida? Não. Todo dia. Coloca na sua mente que todo dia é segunda-feira, porque todo dia é dia de você botar pressão. Porque senão, dia de sábado, você vai falar: ah, hoje é sexta, hoje é sábado, tô de boa, tô relax. Não. A ideia é você encarar todo dia como sexta-feira, porque aí todo dia você vai colocar pressão. É isso mesmo. Leitura de Cântico dos Cânticos. Pablo começou com a leitura de Cântico dos Cânticos, hoje fez-se a leitura do capítulo 6. E ele informou que na Bíblia é preciso buscar os porquês das coisas. A própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. E ele não deu maiores explicações, mas nós estaremos aqui juntos estudando Cântico dos Cânticos, que tem 8 capítulos. Então hoje nós já vamos estudar 4 e quando o Pablo encerrar o estudo de Cântico dos Cânticos, a gente vai estudar mais 4, porque esse estudo aqui no estudo que eu tenho é de 4 em 4. Beleza. E agora vamos entrar no boot cerebral. O que é boot cerebral? Boot cerebral, gente, é igual um celular. Você pega um celular, quando você liga ele conecta a todos os seus drives, ele começa a raciocinar, vamos assim dizer. E o seu cérebro, quando você acorda, você também precisa fazer essa reiniciação para conectar todos os seus drives e você começar a trabalhar da melhor forma possível, com toda a energia, funcionando todos os seus drives. Então, vamos fazer esse boot cerebral. O que é o boot cerebral? Você fecha os olhos, fica numa posição de poder, que é o quê? Coloca as mãos na cintura, levanta o peito, respira fundo, em pé, viu, gente? E essa posição, ela é uma posição de quem entende que de fato é a imagem e semelhança de Deus. É quase a posição do He-Man? Não, só que não é não. Você coloca as mãos na cintura. Nossa, He-Man é da minha época, né? Não sei vocês. Colocou a mão assim, fechou os olhos. Com essa certeza de que você é a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra, você enche o pulmão, levanta o queixo, respira fundo 3 vezes e faz uma oração. É bem dizer isso. A ti rendo graças, Senhor Jesus, que me consola. A doçura da sua voz sempre está no meu coração. Me dá clareza das coisas do alto. Me envia. Respira fundo novamente. Eu vou cumprir meu chamado e fazer mais pessoas entenderem isso. Senhor, o que estiver impedindo o seu mover na minha vida é para sair, porque nada tem mais poder que carregar o Espírito Santo. Eu renovo a minha identidade, o meu propósito com o Espírito Santo, e assim como as misericórdias da manhã se renovam todos os dias, eu me renovo a cada manhã em Ti. Não aceito andar fora do meu propósito, me dá um alerta, Senhor, se isso acontecer. Minha alma governa sobre minhas vontades e emoções, sobre todas as energias. Eu ativo o meu propósito e dou direção para minha alma. O meu corpo anda em obediência à minha alma, que anda em obediência ao meu espírito. Eu sei que o Senhor tem levantado um povo. Reafirmo a minha aliança com o Senhor nesse sentido. Respira fundo e fala o que você precisa hoje. Eu vejo milhões de pessoas sendo transformadas e tenho consciência que nasci para tocar o terror nessa terra. Tamo junto até depois do fim e faça um excepcional dia. Esse foi o boot cerebral. Agora vamos dar a entrada de fato no conteúdo que foi repassado hoje. Passado e está sendo repassado agora. A preocupação, ela é a má gestão da sua imaginação. Então, se você fizer todos os dias o boot cerebral, essa mentalização, você vai aprender a amadurecer o seu cérebro. Mas a ideia não é só mentalizar, é também agir. Aquecer a mão assim também, ó, você aquece o cérebro fica desperto de que algo bom irá acontecer. Isto é uma
teoria, viu? Mas que diz que se na prática faz sentido, segundo Daniel Goleman, tá no livro A Inteligência Social. A net, ela precisa de gente de verdade. A internet precisa de gente de verdade. Por isso precisamos que você transborde. Tudo na Terra é processual. O começo é sempre difícil, é igual levantar de madrugada. É fácil? De jeito nenhum. Mas é um processo. Você não pode atropelar esse processo. Você vai aprendendo aos poucos, você vai se respeitando. Existe a pressa e a aceleração. Entenda o que são verdades passadas. Por exemplo, Thomas Edison mencionou que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Mas o que acontece? Nesta época não tinha ar-condicionado, não tinha internet, não tinha as tecnologias que hoje nós temos que facilitam e muito. Não existia nada disso. Então exigia mais do ser humano. Essa foi uma verdade absorvida, porque hoje talento não é mais 1% inspiração e 99% transpiração. Foi uma verdade naquele momento, mas ela foi absorvida. Então você tem que aprender a questionar tudo. Naquela época era outra geração. Hoje a frase correta seria: talento é 99% inspiração, a sua criatividade, e 1% é transpiração, porque nós temos a tecnologia, ao nosso favor. Tem processos que você vai deslizar, enquanto outros você vai se arrastar, justamente por não estar engatado nesta onda da tecnologia, não é verdade? Você precisa aprender a se comunicar. Se você quer ser o mestre das comunicações, tenha clarificação, entenda o processo. A palavra é luz, você é luz. Tudo que é luz tira as trevas. A luz é a clarificação da mensagem, é fazer com que o interlocutor entenda. O processo de comunicação, ele é cíclico. Como que eu vou perceber a reação das pessoas? Fazendo perguntas. Dando continuidade, a comunicação é trazer luz às trevas. Se você vai abrir seu cérebro para a comunicação, você tem que entender a devolutiva das outras pessoas. As pessoas precisam amar te ouvir. E para elas amarem te ouvir, elas têm que estar ouvindo algo que elas entendam, algo que venha a fortalecer, de fato, o entendimento. Mete pressão nas perguntas. É importante você transferir perguntas. Quando uma pessoa, por exemplo, fala: eu não entendi tal coisa. Aí você fala assim: o que você de fato não entendeu? Porque aí a pessoa vai explicar, porque talvez você já vai ter que repetir tudo e na verdade foi um ponto que ela não entendeu. Então sempre retome as perguntas. Quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra, a culpa é sua, que não soube direcionar esta explicação da maneira adequada, porque você não pegou o retorno dessa pessoa. Faz uma checagem para você alinhar o entendimento. Por quê? Melhor é o fim do que o começo. Melhor é a pessoa entender do que você ficar falando do início até o fim, Checagem, porque se eu quero comunicar bem, eu tenho que fazer uma análise de um tripé. O que seria esse tripé? Quando você fala a alguém, existe quem já sabe, existe quem não está entendendo e existe quem acabou de entender, entrou na vibe, entrou nessa frequência. Então você tem que analisar a frequência das pessoas com quem você fala. Daí você tem que mandar comandos, você tem que mandar conteúdos para os 3 tipos de públicos na mesma comunicação, o que não é tão simples, A internet, ela sem tráfego, ela não existe.
Se você quiser bombar na internet, sem ser conhecido, sendo um anônimo ainda, você vai precisar de tráfego, tá, gente? Não é traficante, não. Tráfego pago é uma modalidade de propagandas que você faz para atrair pessoas para o seu canal. Linguagem é trazer luz. E quando você traz luz para a vida das pessoas através da linguagem, elas vão ficar gratas a você. Linguagem está na sua essência. É trazer luz. Gente, tanto que isso aqui é bonito, que linguagem está na sua essência, porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou tudo assim, na palavra. Então, faça-se. Então, faça. Então, faça. Então, até para te fazer também foi na palavra. Então, a linguagem, ela está na sua essência. A palavra está na sua essência. E agora, você ainda pode usar da internet para bombar a sua linguagem, para bombar a sua transmissão de comunicação, né? E a linguagem, ela exige uma postura. O ombro aqui, ó, você tem que ficar com esse ombro levantado. Gente, pra mim é difícil, eu quase tenho que usar um aparelho aqui para conseguir, porque a coluna dói. Você tem que ter um peso na sua voz. Você não pode falar assim: oi, gente, tudo bem com vocês? Você tem que ter uma entonação de voz. Não que a minha seja maravilhosa, né? Mas eu entendi que tem que ser essa voz enérgica, porque senão vocês vão voltar pro sofá, porque é bem melhor, não é verdade? Então é isso, você tem que colocar energia na linguagem, porque a linguagem, quando tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem... ele fala até de outra linguagem. Ele fala da questão da energia. A energia, a linguagem não verbal, o tom de voz. Se você coloca mais peso na voz, isso chama atenção, aumenta a pressão na voz. E o segredo para chamar a pessoa já para uma realidade é abaixar o tom. Por que vocês já perceberam que quando a pessoa está entrando num tom assim de meditação, aí eles falam assim: vamos agora respirar, nananã. Por quê? É para você voltar para a realidade. Então você abaixa o tom, fecha os olhos, respira. Essa é a linguagem adequada para uma meditação. Mas para você passar uma mensagem, igual nós já estamos aqui, a linguagem adequada é essa com pressão. Então, o que o Pablo está ensinando? Ele está ensinando branding. É muito mais do que marketing digital. Muito mais. O segredo está na comunicação. Você tem que contar uma história para a pessoa entrar nela. Você tem que envolver a pessoa. Você tem que fazer isso aqui, ó. Movimentação, porque isso atrai o cérebro. Enfim, a arte da comunicação é para todo mundo. Todo mundo pode explodir com ela, mas você precisa pegar os códigos. Na comunicação, a comunicação, ela chega. Nossa, gente. Na comunicação, checar. O resumo da pessoa que hoje está meio bagunçado. Na comunicação, você tem que checar se ela chegou do jeito que você imaginou. Porque às vezes você está querendo falar uma coisa e a pessoa entendeu a outra. Então, por isso que você precisa desse retorno de quem te escuta, né? Agora você vira para mim e fala assim: ai, Lorena, mas eu tenho medo de falar em público. Como que eu faço? Como que você faz? Você tem medo de falar em público? Você tinha medo de falar em público. Você tinha medo de falar em público. Porque esse medo, na verdade, não é um medo de falar em público. Esse é um medo de falhar. O medo que você tem é de falhar em público. E o que você precisa, na verdade, é de uma necessidade de aprovação. Por isso que você se esconde. Por isso que você não consegue driblar esse medo e falar em público, porque você tem que trabalhar em você essa necessidade de aprovação. Você não pode depender da aprovação de outra pessoa. Isso não faz sentido. Comunicação são palavras. Pega aí. Comunicação são palavras, linguagem, tom de voz e linguagem
não verbal. Você hoje vai ter que treinar a sua comunicação. Preste atenção na sua comunicação. E já finalizando, aprenda a fazer ondas com a sua voz. Você que é ruim na comunicação verbal, como que você vai transformar isso? Como que você vai transformar isso se você é ruim na comunicação verbal? Pensamento, eu vou pensar, como que eu vou fazer? Pensamento não vai te mudar, é o agir mesmo, é colocar a cara aqui, ó, igual eu tô fazendo, porque eu tinha medo de falar em público. E o que eu venho fazendo aqui? Eu venho agindo, eu estou buscando essa mudança, eu saí da minha zona de conforto. Se você quiser mudar a sua comunicação, é isso que você vai ter que fazer. Leitura, viu, gente? Ler também ajuda bastante para ampliar o seu vocabulário. E aí, com essa nova forma de visão sobre a comunicação, você vai ver que não precisa ficar com esse medo de falar em público e você vai ter mais segurança. E aí, o que vai acontecer? Você mais seguro vai ter o rosto também mais alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Isso está em Provérbios 15, 13. E quando você se desconecta disso, você vai ficar feio, você vai ficar murchinho, tá? Entenda o processo, entenda como as coisas funcionam, ok? E agora, oração. Pai, a Ti rendo graças por essas pessoas, que elas sejam transformadas, que elas passem por uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E mudar é ação. Que elas perseverem até o final, que elas possam prosperar e tocar o terror na terra. E vai cuidar da sua vida. Mas não fica aí, porque a gente vai continuar agora com o estudo, né? Tenha certeza de que você é amado. Quando você tem essa certeza também de que você é amado, quando você também tem essa certeza de que você é na terra e de quem você carrega em seu coração, todas as coisas ficam bem mais fáceis, ok? Gente, sabe uma coisa que eu pensei para desbloquear em relação a falar em público? Foi justamente isso que eu disse, que Deus fez tudo no falar. Deus fez tudo no falar. Deus te fez no falar. E por que você tem medo de falar? Não faz sentido, né? Se Deus fez tudo no falar e até você Ele fez no falar, você tem que ser destravado nisso, tá? Na sua essência o falar. Mas enfim, esse foi o resumo, gente. E hoje a gente vai fazer algo diferente. Eu vou encerrar essa live e começar outra. Por quê? Como eu disse para vocês, o resumo de hoje, ou o estudo de Cântico dos Cânticos de hoje, nós vamos falar 4 capítulos. Não que assim vai ser, como vai ser amplo o estudo, mas não vai ser um estudo rápido. E nós vamos ter menos de meia hora aqui agora para poder falar esse resumo, ou esse estudo de Cântico dos Cânticos. Então eu vou olhar aqui o que vocês falaram, vou encerrar essa live e vou começar outra live com os Cânticos dos Cânticos, tá bom? Porque senão no meio da live a gente perde ela e aí depois não tem como ela ficar salva. Se você não puder continuar para o estudo de Cântico dos Cânticos, de toda forma ele vai ficar salvo e eu vou postar no YouTube e também vai ficar salvo aqui no IGTV, tá bom? Mas não perde, gente, vocês não têm noção. Eu estudei, eu olhei com 3 teólogos e assim, não que como eu estou super afiada para isso não, mas tem informações bem interessantes e o amor está no ar. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram para poder encerrar essa live, tá bom? Rapidinho. Bom dia, porque talvez vocês fizeram alguma pergunta. Bom dia